Como é que se construiu esta tela? Como é que passaram 30 horas a voar? Vejam tudo em 20 minutos. E nestes 20 minutos eu ensino-vos como é que construí a própria tela em cartão, como é que passei a fotografia de Lisboa para o cartão e depois, ao longo do vídeo, que vai ser muito acelerado, para vocês verem em 20 minutos aquilo que demoraram 30 horas, eu vou explicando como é que resolvi alguns dos problemas e quais são os cuidados a ter quando se faz uma pintura deste tamanho. São estas decisões e a forma como eu resolvi, como é que tratei o céu, os telhados, etc., que vocês podem ver, ao mesmo tempo que veem como é que evolui rapidamente esta obra. Estou aqui atento a quem subscreve ou não este canal, porque este canal precisa da vossa subscrição para chegar aos 5.000. Só nos faltam 4.970. Por isso, a tua subscrição conta. Subscreve e ativa o sininho para ver mais coisas úteis. Optei por começar a pintar o céu, aproveitando um pouco a possibilidade de definir os contornos, que é uma das principais características desta obra. Mais tarde eu dir-vos-ei quais foram os tons de azul, os azuis que utilizei para fazer este céu. Continuando ainda em termos de contornos, eu optei por definir também a linha das árvores, do verde, do arvoredo, e o castelo, que também define grande parte do contorno. Esta fase é muito rápida porque estou a utilizar tinta muito diluída, apenas marcações, um bocado com base no desenho que passei e na fotografia. Portanto, os telhados também são linhas vermelhas, um bocadinho como referência, e nem sequer estou muito preocupado em seguir o modelo, o esquema que tenho em frente. É um bocadinho também uma arte livre, depois veremos que não vamos encontrar uma definição muito correta, tal qual a fotografia. Também começo por definir aqui algumas casas, as primeiras casas, a frente, as cores. Qual é que é uma preocupação desta obra que tem mais de 2 metros de comprimento? Uma das dificuldades nestas obras de grande dimensão é tornar a pintura homogénea, ou seja, eu não posso estar, e nós estamos aqui na segunda hora do tema, mas vamos utilizar aqui, vamos ter 26 horas em várias sessões, vários dias, e eu não posso, por exemplo, pintar uma casa muito definida e depois, 3 ou 4 dias, porque estou num mood diferente, a pintar uma casa muito draft, muito leve. Ou seja, tenho que manter a coerência da pintura em todo o quadro. Qual é um dos truques para fazer com que isso funcione? E foi uma coisa que vimos também na forma como eu fiz os telhados. Eu não posso pegar num quadro e começar a pegar aqui na ponta esquerda e terminar o quadro, depois passar para outra zona do quadro, terminá-lo. Eu tenho que dar os passos de ir evoluindo na obra ao longo do quadro. Por isso é que você me vê aqui tipo flash a saltitar de um lado para o outro, para que eu, quando estou num determinado estilo, numa determinada forma, até na própria mistura das cores, eu vou preenchendo várias zonas do quadro, garantindo de alguma forma, é um dos truques, garantindo de alguma forma que aquilo que estou a fazer, de um lado, se transforma também, é igual, em termos de intensidade, em termos de método, em termos de técnica, também no outro lado do quadro. E, portanto, quando no final da obra estivermos a ver o quadro completo, vamos encontrar referências semelhantes numa ponta, no meio, no lado direito. Isso não quer dizer que essas referências, aquilo de um dia ou no outro dia ou 3 dias depois, eu não faça ligeiros ajustes na técnica, mas se o fizer, ou fazê-lo em várias zonas do quadro,
eu tenho mais ou menos a noção de que veremos coisas muito homogéneas. Bem, agora, como vos tinha prometido, eu vou-vos mostrar no ecrã, está a mostrar no ecrã mais pequenino em cima, a primeira fase da construção deste quadro, que é a passagem daquela fotografia para a tela. Como é que eu fiz aqui a transferência? Primeiro cortei um cartão, ou seja, eu tinha um cartão, aproveitei uma das técnicas de fazer telas mais baratas, tinha um cartão enorme e quando decidi, ou quando me coloquei quando pensei na obra que iria executar nesse cartão, eu pensei nesta paisagem panorâmica, que é uma fotografia, um landscape muito interessante de Lisboa. E portanto o que eu decidi foi pegar na foto e transformá-la nesta quadra, e como vê o cartão é maior do que a tela. Isto porque, com uma tela destas dimensões, se eu procurasse exatamente definir o tamanho do cartão exatamente com o tamanho da fotografia ou na proporção da fotografia, eu iria ter dificuldade. Por isso encontrei um cartão maior, enquadro a fotografia num tamanho mais pequenino e depois começo a marcar os pontos de referência, também obviamente como o cartão é maior, os próprios limites da fotografia. E depois é traçar os elementos mais decisivos. Queria-vos deixar aqui uma dica muito importante para fazer esta transferência da imagem, da fotografia que eu escolhi para a tela, é a colocação do projetor e da própria tela. Tentem fazê-lo o mais linearmente possível, ou seja, ponham o projetor no meio da fotografia, no meio da tela, projetem a luz para o meio da tela e depois ponham a fotografia e depois ponham a tela direitinha também para receber essa foto, de modo a não criar distorções. É muito importante não ter distorções. A outra dica muito importante para esta passagem é: façam tudo na mesma sessão. Não desliguem o projetor, não tirem a tela do sítio, porque se começam a fazer desenhos e chegam a metade e no outro dia vão recomeçar, mesmo que seja tudo no mesmo sítio, basta ter desligado e ligado o projetor, já há uma diferença e podem então encontrar dificuldades para fazer o alinhamento do desenho do dia anterior com a sessão que estão a fazer. Por isso, não parem, pensem, guardem um tempo, reservem um tempo, quando se decidirem a fazer a transferência de um desenho através de uma projeção para a tela, guardem o tempo necessário para fazer todo o desenho. Ok, e essa é uma coisa importante quando começarem a fazer, antes de começar a fazer os desenhos. E portanto, depois disso tudo, é começar a fazer então os risquinhos. Entretanto, aqui na obra, como vocês passámos algumas horas, porque estamos a correr mais rapidamente, e continuo na 7ª hora a fazer ainda não está o quadro todo completo, mas tento alguns detalhes, algumas zonas já têm casas mais completas, agora vou passar para a outra fase, portanto continuo a enriquecer, sempre tendo com cuidado também a questão da ser primeiro uma tinta mais diluída, uma camada mais leve, mais líquida, e depois então as camadas mais pastosas. E nesta fase o que eu estou a procurar é, como vos disse, preencher o quadro todo numa primeira camada, tendo então a cuidado de fazê-lo em diferentes zonas. Já fiz um bocadinho do lado direito, agora estou aqui a fazer do lado esquerdo, depois aquela zona aqui, debaixo do Castelo das Árvores, vai ter também que ser completada, ou completada não, vou incluir os desenhos também, ou portanto a primeira camada das casas. O que é que eu estou aqui a fazer com as casas para dar a tal homogeneidade, que é um dos aspectos mais importantes deste quadro? Muitas das cores que eu utilizo numa casa no lado esquerdo, eu depois faço também o mesmo do lado direito e noutras zonas, para que não fique, por exemplo, tudo azul deste lado, tudo cor-de-rosa além, tudo branco, portanto. Agora passei um bocadinho para a zona do meio. Pronto, já terminámos o PIP,
a imagem com uma preocupação que eu vos deixo, ou seja, os riscos não são para fazer em detalhe. Neste quadro específico, eu não queria fazer um quadro com detalhe, portanto eu não estive muito preocupado em risco a risco, janela a janela, telhado a telhado. Portanto, limitei-me a colocar as manchas, a assinalar as manchas, para que o quadro, no fundo, refletisse um bocadinho ou alguma coisa da situação real, do espaço desta paisagem, do castelo e da colina, mas não houve preocupação de detalhar, de ir ao pormenor, porque com este tipo de quadro, se eu quiser fazer um quadro realista deste tamanho, demoraria horas. E eu não queria fazer um quadro, não quero fazer um quadro realista, quero fazer um quadro de impressão, que deixa a impressão de que estamos naquela zona, naquela paisagem, mas não é detalhado, aliás, porque eu provavelmente não tinha paciência para fazer isso. Portanto, continuamos a dar, e agora já um bocadinho mais no meio, como viram, aqui um bocadinho não é de detalhe, porque eu não tenho detalhes, mas estou a construir o volume das casas, não é? Dos telhados, etc. E como vocês viram, em princípio, como o contorno, então, o contorno é uma das principais temas deste quadro, a mim também um pouco mais preocupação ao nível do contorno. Preocupação essa que tem a ver, pronto, como já está mais ou menos também pintado, tem a ver com seguir aí sim um pouco mais o modelo, as torres da igreja, os telhados, etc., e o castelo, etc. Portanto, naquela parte do contorno eu tenho que seguir mais o modelo, ou seja, tenho que estar um bocadinho mais atento àquilo que é a fotografia. Vocês viram aí olhar para a fotografia, mas é sobretudo para a parte do contorno. E depois o resto, que é o que estou a fazer, é dar volumes e ter tal preocupação de manter mais ou menos toda a obra homogénea, e em alguns casos, vocês já viram, mesmo onde não estava telhados, onde eu não tinha assinalado telhados na primeira fase, em que estive a aproveitar o desenho que tinha feito, eu coloco aqui telhados, porque olhando para a obra, naquele momento eu considerei que aquele telhado ali era um elemento que precisava, e nem sequer fui ver a referência se esse telhado existia. E pode haver outros casos, como veremos também num outro exemplo, em que eu altero e retiro um telhado e ponho outra coisa, porque penso que para a obra que eu estou a fazer, a minha interpretação, mais do que olhar para o espaço, a minha interpretação leva-me naquele momento, decidir retirar e colocar mais branco ou mais vermelho, menos vermelho ou mais vermelho. Okay? Também uma dica que eu vos quero dar neste momento é quais são as cores que eu utilizei para fazer os telhados. A cor do telhado é basicamente cor de laranja. Como é que mas os telhados não são todos iguais, e como é que eu crio estas diferenças? Utilizo também o vermelho carmim, o vermelho normal, e depois o branco. E com estas três cores eu vou misturas com diversas intensidades, mais brancas, mais claras, com mais laranja, com ligeiro vermelho, com mais vermelho, e depois, como vos disse, vou pintando os telhados, e não na primeira fase porque foi tudo igual, mas vou pintando os telhados com as cores, vou pintando numa zona, noutra zona com uma cor, depois mudo de mistura e vou escolher também várias zonas e vou criando alguma diversidade também, de forma um bocadinho não é descontrolada, é aleatória, para que no fundo o que eu não quero é que todos os telhados fiquem iguais, e também não quero que fiquem iguais de um lado e diferentes completamente do outro, não é? Portanto, essa é a minha preocupação. Para o céu, tanto na primeira fase como na segunda fase, eu utilizei dois tons de azul. O azul Royal, ou King's Blue, que é um azul claro, que eu coloquei próximo do nosso perfil, do nosso limite, do nosso contorno,
e o azul ultramarino, que é um azul mais escuro para os tons de cima, para os tons mais superiores ao quadro. E depois, aquilo que eu fiz foi juntar as duas camadas com branco, e as nuvens surgem naturalmente. Também não liguei àquilo que são os limites e o que estava no papelinho, na fotografia. Portanto, o que eu fiz foi colocar branco entre as duas cores para torná-las homogéneas, e eu coloquei esse branco que deixei em branco na primeira fase, como se recorda, na primeira fase, definiu as nuvens à medida que ia fazendo essa junção das duas cores, e portanto apareceram as nuvens que eu achei naturais face ao céu, e é uma maneira muito fácil de fazer céu. Para as árvores eu utilizei 3 tons de verde: o verde terra mais escuro para a parte das sombras, um verde falo com os tons de yellow, portanto o falo green yellow para as zonas intermédias. Para aclarar algumas zonas, obviamente o amarelo, juntando amarelo a um verdes, estes verdes consegue transmitir diferentes tonalidades. Pronto, depois, continuando aqui com as nossas casas, o casario deu muito trabalho. O casario é muito diferente, não é? E como vos digo, e agora estava a fazer aqui uma retificação, como vos digo, temos que em cada momento olhar para a obra, para aquilo que estamos a fazer, porque isto é uma obra muito grande, muito complexa. Temos que olhar para a obra e ver, mas este grupo de casas, ou aquela casa, ou aquele telhado está um bocadinho intenso, leve, distorcido, não se joga bem aqui com este grupo de casas, esta zona. Eu não estava muito preocupado em dizer esta casa aqui não parece lógica em termos de arquitetura, nada disso. A única coisa que eu quero é dar uma noção concreta do casario, assim, homogéneo. Bem, vamos também olhar aqui para outra forma, ou seja, lembra-se da uma forma como nós colocámos o desenho no cartão. O cartão era de grandes dimensões e o desenho era mais pequeno. Então, neste caso, aquilo que eu fiz, e que no fundo também podem ver num outro tutorial que tenho no meu canal, que é como fazer estas telas muito baratas, o que eu fiz foi agora cortar aquilo que é desperdício do cartão e depois definir umas abas para depois fortalecer. É muito importante darem este cortezinho quando fazem a dobra. Porquê? Porque este cortezinho permite-nos que a dobra, e aqui neste caso tinham 2 metros, mas se forem cartões pequenos é mais fácil. Neste caso, com mais de 2 metros, se não desse este corte ao longo desta aba, a dobra seria impossível fazê-la de forma direitinha. Ou seja, isto garante-me, quando vou fazer a dobra, tenho uma linha, tenho um contorno do quadro bastante direito, não é? O mais direito possível. Se fizer um cartão pequenino com uma régua, ajuda a fazer este cortezinho, que é um corte leve, só para quando fizer o cartão ele estar marcado e seguir essa referência. Pronto, a partir daqui eu pude fortalecer o cartão como dobrando, não é? Com estas abas que estavam preparadas, e depois essas dobras, neste caso, como é muito grande, não é necessário fazer isto de pisar com os pés para ter, mas como era uma muito grande, eu tive ainda que dar-lhe mais uma pressãozinha para os vincos ficarem para a dobra ficar mais vincada, antes de proceder à cola. Utilizo cola branca, estico aqui um bocadinho com outro pedaço de cartão, de um lado e do outro, e depois de colar, o que eu faço seja nesta tela ou nesta tela mais pequenina, é arranjar uns pesos para que a cola fique pronto, para que a cola adira e que se sinta a cola. Eu normalmente depois vou retirar os pesos no outro dia, e aqui tive que fazer, como esta tela era grande, tive que fazer em várias etapas, e portanto ia colando num lado, ia transferindo os pesos para um lado. Os pesos, neste caso, utilizei as revistas e os livros de pintura que utilizamos, e ia completando, no fundo, o trabalho em fases,
com a cola e com os pesos, de forma a que a estrutura fosse ganhando mais peso. Eu também aqui no meio colei outro cartão, e porque foram dois cartões, como eu aqui um bocado, foram dois cartões colados um em cima do outro, porque é realmente grande e eu queria uma tela bastante, o mais consistente possível pela dimensão, mas normalmente não precisam de colar outro cartão, basta fazerem as dobras, e também todo este processo de colagem numa tela mais pequenina é feita, como vocês podem ver depois no tutorial que eu vos ensinei, que eu tenho no meu canal. O tutorial pode ser feito de uma vez, toda esta colagem, e portanto temos a nossa tela pronta e resistente. Okay? Entretanto, aqui no nosso quadro, nós, por exemplo, estamos aqui, decidi colocar uma igreja que estava lá, porque vocês veem aqui este edifício do hotel, tem alguma relevância, tem alguma é um edifício próprio, e então o que eu decidi foi criar também alguns pontos reais nos outros lados do quadro. E, portanto, o lado direito, todo o lado direito, não tinha um elemento como este caso do hotel, ou como aqui o caso das janelas em cima dos telhados. E, portanto, eu coloquei ali uma igreja para quebrar um bocadinho esta monotonia do casario todo igual, apesar de ter os volumes. Ali criei-lhe um elemento onde quem estiver a ver encontrar ali um elemento que pode ver. E por baixo da igreja coloquei também uma casa com essas janelas em cima dos telhados, também para dar essa zona. Ou seja, tenho várias zonas onde está mais detalhe mesmo na parte de baixo, não porque exista na realidade, o caso da igreja existe, mas porque também para dar um pouco de vivacidade ao próprio casario. Não quero dar-lhe todo o detalhe, mas pelo menos há ali pontos que são referências interessantes. Pronto, e todas estas horas, e vamos na 22ª, quase a acabar, faltam 4 horas, não é? Estão dedicadas a fazer, no fundo, esta homogeneização e esta integração, trocar as cores das casas, pôr mais brancos, pôr mais azuis, torná-lo mais claro, torná-lo mais escuro. Tudo é uma opção que a gente vai fazendo, mesmo seja nas casas, nos telhados, seja também nas próprias árvores. Quero-vos deixar aqui também a referência das cores que utilizei para pintar o castelo. Basicamente terra de siena queimada, com um bocadinho de burnt umber e a branco para dar cores, e depois, para dar alguma consistência, um truque muito interessante que foi utilizar transparente óxido red e transparente óxido amarelo, para dar um bocadinho mais de brilho e de consistência quando nas últimas passagens, já depois de seco. Continuamos com os detalhes e deixo-vos aqui também uma notinha sobre as janelas. As janelas, na primeira fase, eu imprimi um bocadinho demasiado escuro, mas depois optei por apagar as janelas que já tinha feito do lado esquerdo e fazer as janelas muito levezinhas em toda a obra. E também o que é que eu fiz para as janelas foi procurar um cinzento, um escuro, e dar-lhe toques muito leves, deixar apenas uma impressão, não quero nada nítido em nenhuma janela, e foi feito cobrindo todo o quadro de uma única vez. Foi basicamente a última coisa, a última nota que deixei, para ter uma consistência global em todas as janelas. Não são iguais, não é? E como vê, também anda de um lado para o outro a pintar as janelas, para que elas tenham um bocadinho de diferença nas zonas, e depois quando vou buscar outra cor, etc. E portanto também é sempre o mesmo método para tentar dar um bocadinho de integridade, de homogeneidade à pintura. Há sempre lugar, e nesta pintura, quando olhamos outra vez com o trabalho que vamos fazendo, há sempre lugar para retificar. E neste caso eu coloquei os telhados mais luminosos, ou seja, a pintura estava na essência muito vermelha, dava muito realce aos telhados, e eu decidi
naqueles casos em que era mais nítido, ou seja, que eu notei que os teatros estavam mais vermelhos, dar um tom mais vivo, mais claro, com mais branco, mais amarelo e mais laranja, e tirando-lhe um pouco de vermelho a toda a obra. E também isso faz-se com as janelas, faz-se com os verdes, faz-se com as casas, faz-se sempre. O óleo tem esta versatilidade, dar uma possibilidade de nós olharmos para a pintura e os fazermos. E quando se termina, vamos ter que escolher um sítio para assinar o quadro. Há muitos artistas que dizem, vamos colocar a assinatura escondida para as pessoas procurarem, mas eu optei por colocar a minha assinatura num sítio muito tradicional, que é o lado direito do quadro. Espero que tenham gostado desta aula, deste tutorial, que no fundo vos mostra como se pinta um quadro completo, grande, com alguns problemas da imaginação sobretudo. Subscrevam o canal, vejam coisas mais interessantes, eu prometo fazer coisas diferentes dos outros, com algumas novidades, com coisas com dicas diferentes, as minhas dicas que aprendi ao longo do tempo, que utilizei ao longo do tempo para tornar o canal útil. Portanto, subscrevam e ativem o sininho. Obrigado.